Boa noite! Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa live com as advogadas do futuro, Maiara e Cíntia. Esperando a Cíntia entrar aqui pelo nosso perfil. Vai ser um prazer conversar com vocês essa noite. Vamos conversar sobre 10 passos de como começar a advocacia. 10 passos práticos. Nada de teoria hoje, 10 passos práticos de como começar a advocacia, como começar a empreender no direito. Vai ser muito legal, nós estamos aqui já com a nossa colinha dos 10 passos e esses 10 passos, gente, eles foram criados por nós de forma empírica, daquilo que nós vivenciamos. A doutora Cíntia vai falar um pouquinho para vocês, ela está há mais de 15 anos no direito, eu estou há 11 anos no direito, 7 anos eu de advocacia, ela tem um pouco mais, acho que 9 anos de advocacia. Estamos aí há 7 anos na docência, no curso de Direito, na Universidade de Cuiabá, na Unic, aqui em Sinop, no Mato Grosso. Deixa eu ver se ela entrou. Aqui, vou com a doutora Cíntia. Vamos lá. Já está entrando. E aí, gente, aproveitem agora nesse começo. Olá! Boa noite! Boa noite! Eu estava dizendo um pouquinho para eles sobre um pouquinho da nossa carreira, né? O tempo que nós temos no direito, da docência, na advocacia. E antes da gente começar, eu gostaria que vocês falassem de onde vocês são. Coloque aí a cidade, o estado de onde vocês são. Nós somos de Sinop, no Mato Grosso. É a terceira maior cidade do estado do Mato Grosso. Se um dia chegar a dividir o estado do Mato Grosso, vai ser a capital, né, do Mato Grosso do Nortão, né, considerado ainda interior, mas é um interior altamente tecnológico, um potencial aí de ecossistema de startups. Então a gente tem muita alegria de falar que nós somos de Sinop, no Mato Grosso. Ai, Belo Horizonte, que legal! Belo Horizonte é o berço das legal, São startups, Paulo. muito legal. Gente, Ceará, São Paulo mora no meu vontade de coração. conhecer. Pará, aqui pertinho, nosso vizinho. Nós somos Paulo, matogrossenses de coração, mas eu sou de Marília, São Paulo. Maceió, que lindo! Ó, o pessoal da MT tá entrando também, que legal. Gente, ó, como hoje o assunto que nós vamos trabalhar aqui na live com vocês realmente, a gente vai tentar passar o melhor, o que a gente fez, o que a gente testou, o que a gente validou na prática, que funciona pra gente, o que a gente aplica também para os nossos alunos no estágio supervisionado. É isso que a gente quer compartilhar com vocês. Então, se vocês acham que o conteúdo dessa live vai ser válido para alguém que está terminando a graduação, que é jovem advogado, está ali naquele caminho, não sabe muito se é isso, como fazer, quais são os primeiros passos, chama essa pessoa para participar da live junto com você, tá? Manda um aviãozinho aqui, faz chuva de coração, que o Instagram, ele entende que quando a gente gosta de um conteúdo, que aquilo é válido pra gente, ele encaminha isso para outras pessoas também. Então vamos realmente fazer, ó, tem aluna entrando aqui, gratidão a vocês. A gente ama Nosso coração realmente fica bem, bem feliz. Então, para quem não nos conhece, né, eu sou... Pode falar. Vamos já começar a tentar se apresentar, porque assim, é muito assunto para pouco tempo para a gente conseguir trabalhar hoje. Aí. Eu sou a professora Cíntia, sou advogada. Eu sou coordenadora também, junto com a professora Maiara, do Núcleo de Prática Jurídica. Tenho quase 15 anos de experiência dentro do direito, sempre trabalhando em um escritório de advocacia, fiz estágio no Ministério Público, tenho meu escritório hoje já há algum tempo. Então, é muito das nossas vivências, da nossa prática diária, realmente, que a gente quer compartilhar hoje com vocês. Isso aí, eu sou a professora Maiara. Sou advogada, professora universitária, coordenadora junto com a professora Cíntia do Núcleo de Prática Jurídica, do estágio supervisionado, 9º e 10º período aqui do curso de Direito em Sinop. Sou mãe, sou mediadora judicial credenciada ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Tenho meu escritório, já fui associada, já trabalhei em home office, atendi em cowork e hoje tenho meu escritório. Então, assim, realmente o que a gente quer mostrar para vocês é algo que a gente viveu, experimentou, e essa situação do jovem advogado, do estudante de direito nesse último ano da faculdade, nessas indecisões e como começar a advogar, a gente vive na prática. Por quê? Porque nós lidamos com a jovem advocacia, né? A gente lida tanto dentro da graduação, no último ano do curso, no estágio, e também dentro da OAB. Eu fui durante 3 anos presidente da Comissão do Jovem Advogado aqui da nossa subseção.
doutora Cíntia, presidente da Comissão do Direito da Mulher da nossa subseção. Hoje eu estou tesoureira, né, diretora tesoureira da subseção aqui de Sinop. Então, a gente tem esse contato próximo com os nossos alunos, ex-alunos e hoje colegas advogados. Então, o que a gente vai passar para vocês não está em livro. É algo que nós fizemos o nosso top 10 de como iniciar a advocacia, algo que a gente fala para os nossos alunos, fazemos curso específico disso para eles e a gente quer passar um pouquinho para vocês hoje. Certo, gente? Combinado? E assim, estar nesse momento com vocês tem acalentado o nosso coração nesse momento de pandemia. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar a cada um de vocês que está aqui com a gente. Conversem, mandem comentários. A live não é um diálogo só eu e a professora Cíntia, é com vocês. Então, tudo isso só acontece porque vocês estão aqui. Então, isso tem realmente criado muita conexão com a gente, sabe? Então, assim, a gente fala, meu Deus, tem que ter uma live essa semana pra gente conversar, pra gente dialogar, expor tudo aquilo que a gente tem adquirido de conhecimento, compartilhar. De nada vale ter o conhecimento e guardar ele pra gente, né? Então, a gente tem estudado muito nesses dias, eu e a professora Cíntia. Então, a gente quer, de alguma forma, contribuir pra carreira de vocês. Vamos começar? Bora, professora Cíntia? A gente vai tentar prestar atenção nos comentários, mas mandaram aqui, quando eu falei dos 15 anos, eu comecei em 2006. Então, nós estamos em 2020 e trabalhando em escritório de advocacia. Então, antes mesmo ali de ingressar na graduação, que eu ingressei, tive que parar e depois eu continuei, que é uma longa história. Então, por isso, realmente, que daí quase 15 anos de experiência dentro do direito. Agradeço aí o elogio, mas aqui já passamos dos 30 e poucos. É isso aí. E aí os anos estão tomando certas experiências também. Eu também comecei no direito antes de concluir a graduação, porque eu passei no concurso do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Eu fui técnica judiciária durante 5 anos e pouco. Então, desde 2009, eu estou dentro do direito aí como servidora e depois renunciei ao concurso, pedi exoneração e decidi pela advocacia. Então, nós não somos advogadas por acaso. Né? Nós não estamos advogadas de forma temporária, não é um trampolim para outra profissão. Nós escolhemos a advocacia, seguimos no propósito de advocacia e docência, porque a gente entende que é só assim que a gente vai transformar vidas e ser útil à sociedade. São as duas profissões mais lindas que a gente acha nessa vida e a gente faz com muito amor e carinho. Vamos lá, gente, top 10. Pega papel e caneta, porque vai valer a pena. Existem lives que a gente precisa... Acho que a gente já pode ir fixando o tema também. Vou fixar para quem entrar na live verdade. E saber o que nós iremos falar hoje, que vai ser 10 passos para iniciar na advocacia. Então, conforme a gente vai passando para o próximo passo, vocês vão anotando. Pode mandar algum questionamento, que a gente realmente quer a participação de vocês para ser bem participativa e ser bem efetiva também para todos vocês. Existem lives, gente, que a gente precisa assistir com papel e caneta. Porque às vezes é um conteúdo mais denso que a gente só vai conseguir colocar em prática dias após a live. Então, isso é uma live que vocês precisam anotar para poderem relembrar, rememorar, para quando estiverem aí desanimados, voltar nesse conteúdo. E quanto mais a gente fala e expõe o conteúdo, mais a gente também nos fortalece. Então, isso faz bem para nós também. Por isso que nós amamos esse ambiente com os nossos alunos. E hoje, a rede social consegue fazer isso com a gente de uma maneira, assim, a expandir os muros mesmo. Vamos lá, gente, então? Passo número 1. Passo número 1 de começar a advocacia. É entender que advogar é empreender. E aí a gente precisa fazer um paralelo. A advocacia ou concurso público? O que é melhor? E aí a resposta é: não tem o que é melhor. Tem o que é melhor para você. O que você escolheu como atividade para a sua vida. E aí a gente gosta muito de falar sobre isso, que assim, a medida de esforços que você empreender naquilo que você escolher é a medida do resultado que você vai ter. E aí é muito importante a gente definir o que a gente quer para a vida da gente. Então, eu já passei pro lado de cá do balcão e hoje estou do lado de lá na advocacia. Então, são 2 mundos completamente diferentes. E aí, às vezes, é muito difícil e a gente vê jovens advogados frustrados porque têm estudado para concurso e tentado na advocacia e não conseguem empreender na advocacia. Porque não dá para você ter aquela advocacia da esperança. Eu sento a bunda na cadeira do escritório, espero meu cliente aparecer, enquanto isso eu vou estudando para concurso. Nos dias de hoje, com a quantidade de advogados que nós temos no mercado, com a quantidade de profissionais que tem, é difícil você ter uma advocacia de sucesso se você não empreender. E quando a gente fala em empreender, a gente fala em agregar técnicas dentro da advocacia. Gestão financeira, gestão de pessoas, né? Eu ter procedimentos dentro do meu escritório. É eu ter o tempo de estudo, tempo de prática, tempo de atendimento,
tempo realmente de me dedicar a conexões com pessoas, a networks. Então, assim, é ver a advocacia como uma empresa, como um empreendimento, que depende 100% do meu tempo para que ela ande 100% para frente, né? Então, eu acho que é isso, né, professora Cíntia? E se a gente pudesse fazer um adendo nesse primeiro tópico, é que vocês precisam estar preparados psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. Professora, mas por que financeiramente? Porque quando a gente vai empreender na advocacia, é claro que a gente quer que as coisas comecem a acontecer de forma rápida. No entanto, a gente sabe que a advocacia é uma grande plantação. Então, a gente planta hoje para que a gente possa colher amanhã. E se realmente a advocacia for sua única fonte de renda, você precisa, na medida do possível, olha, eu trabalhava numa área totalmente diferente do direito, agora me formei e vou montar o meu escritório. Se você conseguir tentar se organizar, ao menos para ter o mínimo, porque se você vai ter um valor com locação, com os móveis da sala, isso vai custar um valor para você. Por isso que tem depois ali no outro tópico que a gente vai falar, às vezes tem que analisar quanto vai me custar eu manter um escritório aberto todos os meses. Será que esse é o melhor caminho agora? Será que eu posso aguardar mais um pouco e às vezes ir começando a me organizar de outra forma? Porque, gente, eu só posso advogar se eu tiver um escritório fixo? Será? A gente vai responder isso no outro tópico. Mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E para os estudantes que estão aqui com a gente, durante a graduação, é uma pergunta que a gente precisa começar a se questionar. Eu quero advogar? Eu quero advogar porque eu gosto de advogar? Ou será que a minha área é o concurso público? Porque se o seu sonho for o concurso público, dificilmente você vai conseguir empreender e fazer todos os esforços para que a sua advocacia dê certo. Porque o seu objetivo não é ali. Então a gente precisa ter isso muito bem definido. Olha, meu objetivo é a advocacia. Ah, se o meu objetivo é a advocacia, então, olha, eu preciso me organizar para manter o escritório aberto, isso vai custar caro, isso vai custar X, eu preciso ter um plano de ação. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que advogar é empreender, sim. Nossa atividade não é mercantil, mas a gente precisa entender de gestão de pessoas, precisamos entender de gestão de riscos e precisamos entender de gestão de dinheiro, porque senão a gente vai abrir e a gente vai ter que fechar. E não existe coisa mais triste do que você ser um profissional frustrado com a profissão que você escolheu. Então, quando você realmente tem a clareza do que você quer e você se dispõe a empreender todos os seus esforços naquilo que você quer, naquele seu objetivo, você consegue superar as decepções da caminhada. Porque nos primeiros anos de advocacia, isso parece clichê, todo mundo fala, mas é a verdade. Né? O começo da advocacia não é fácil. Às vezes não é fácil porque você não tem experiência, não tem capital de giro para iniciar, não tem os primeiros clientes, não vem de uma família de nome, de sobrenome, com uma grande bancada de juristas da sua família. Você realmente vai desbravar a advocacia sozinho. Foi o meu caso e foi o caso da professora Cíntia. Nós não tínhamos quem nos precedesse e nos ensinasse os primeiros anos da caminhada. Então, quando a gente fala de advogar e empreender, a gente fala de uma mudança de concepção. E perceba, eu fui servidora pública durante 6 anos. Eu larguei o concurso do Tribunal de Justiça para advogar e porque eu também tinha passado num outro concurso como intérprete de Libras na Universidade Federal aqui do Mato Grosso. E aí, eu quis me auto-sabotar. Eu falei, eu vou ter aquela margem de segurança no concurso da UFMT, mas agora eu consigo ousar e advogar, porque era o que eu sempre queria ver, me experimentar, saber como era o outro lado do balcão. E aí eu percebi que eu não dava conta de trabalhar 8 horas lá na UFMT e advogar do mesmo jeito, porque eu só tinha a limitação de não poder advogar contra o órgão que me remunera. Eu não tinha nenhuma incompatibilidade, eu tinha um impedimento parcial com relação à Universidade Federal, mas eu podia advogar e ser servidora da UFMT como intérprete de Libras. Mas eu percebi que não dava certo, porque meus esforços estavam duplicados. Eu não conseguia ser a melhor servidora e servir o público com excelência como eu fazia isso no fórum, quando eu dedicava exclusivamente, e na advocacia. E aí, depois de 45 dias no segundo concurso, eu pedi exoneração de novo. Então, eu coleciono 2 exonerações, porque hoje eu sou extremamente feliz e satisfeita na advocacia. Então, o que a gente quer é que vocês tenham essa certeza no seu coração, do seu olho brilhar quando te perguntam a sua profissão. E aí, o primeiro tópico é para uma mudança de mindset. É assim, advogar e empreender, beleza? E quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso ter comportamento de empreendedor. Você não vê nenhum empresário, dormindo até tarde, não preocupado com o seu negócio no final de semana,
né? Deixando, eu saio 5 horas da tarde, na segunda eu termino de fazer isso. Comportamento de empreendedor é comportamento de empreendedor. Beleza? Fechado? Teve um comentário muito legal aqui, ó. Do Alexandre. Eu larguei quase 14 anos de serviço público para advogar. Concordo com o que as doutoras estão falando. É muito difícil ser advogado e querer ficar esperando as coisas acontecerem. É bem isso, Alexandre. Então, quando a gente tem essa noção, a gente amplia nossa mente, a gente amplia, assim, entende que assim, ó, vai ter degraus difíceis, porque é uma escolha árdua. Mas se eu souber plantar, eu vou colher. E quanto antes eu me dedicar 100%, antes eu vou começar a minha colheita. É exatamente isso. Top 2, professora Cíntia, vamos lá? Dica número 2, anotem aí. Associar, montar escritório ou advogar em home office? O que é melhor? O que vocês acham? Coloca aí o que vocês acham. Advogar como associado, advogar em escritório próprio ou advogar em home office? Qual dos 3 tipos de advogado é melhor? E aí, pessoal? Outro colega, larguei o exército depois de 20 anos. Olha que legal, gente. Eu gostaria muito de falar com essas pessoas e entender se elas pensaram o mesmo que eu pensei. Vamos lá, prof, responder? É interessante, ó, conforme a gente vai passando esses tópicos para vocês, vocês realmente irem anotando, irem organizando isso na mente de vocês, até para vocês se questionarem depois e perguntar, ver se esse passo a passo pode, de alguma forma, fazer sentido para vocês. Então, quando a gente fala, ó, associar-se, montar escritório e home office, a gente tem que separar as situações. Por quê? A gente entra na questão financeira, porque se eu tiver que montar o meu escritório, eu vou ter que gastar. E às vezes eu não tenho esse dinheiro. Então, a gente já começa a fazer essa divisão, tá? Tem a questão financeira. Mas a gente tem um fator que é extremamente importante para o profissional do direito, que é a experiência também. Por quê? Quando você vai montar o seu escritório, automaticamente a gente tem que estar muito seguro, não que a gente sabe tudo, mas que a gente ao menos sabe ali o mínimo do caminho para a gente começar. E muitas vezes a gente percebe na nossa experiência como professora, que já são quase 7 anos de graduação, com alunos que estão no 9º e no 10º semestre, que isso é uma dificuldade que vem depois bater na porta, ou de outros alunos que a gente conversa de outros estados. Mas eu não vou abrir o meu escritório porque eu não sei se eu tenho confiança, não sei se eu tenho toda essa bagagem. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente, às vezes, associar pode ser um grande caminho. Por quê? É muito legal quando você tem pessoas para conversar, pessoas para fazer a peça junto com você, pessoas que vão dialogar para que você possa encontrar a melhor solução. Mas eu posso fazer isso sem ser associado? Pode, mas isso, de alguma forma, pode te dar mais segurança para você realmente conseguir, assim, se sentir o ou a advogada. E isso é muito importante. Porque se a gente não se vê nesse papel de advogado, de advogada, dificilmente as outras pessoas vão conseguir ver. Então, dos critérios que a gente pode levar em consideração é, sim, entre montar um escritório, associar ou home office. A questão financeira vai influenciar e vocês têm que colocar isso no papel. Quanto custa atender no home office? Tem que cobrar consulta, lembrem disso. Pessoal, cobrem o mínimo do valor que está lá na tabela, mas cobrem consulta, pelo amor de Deus. Isso é extremamente importante. Mas tem fulano que não cobra. Mas quando a gente cobra consulta, a pessoa ela começa a entender que você tem algum diferencial. Se você tem dificuldade, então vai atrás de algum curso de precificação, realmente se valorize, porque isso é muito importante. E outra, o dinheiro da consulta pode te ajudar a pagar as contas no final do mês. Se você vai atender no cowork, ou vai fazer home office, será que isso de alguma forma não vai te ajudar a pagar ali o mínimo, o custo que você tem? É um antivírus no computador para você trabalhar, é a internet no celular e no computador que você precisa utilizar no seu dia a dia. Isso custa dinheiro, isso não cai do céu. Então a gente realmente precisa colocar isso na balança também. A questão financeira e a questão da experiência. Então, às vezes, colocar ali, olha, não me sinto seguro para advogar sozinho. Poxa, associar é uma boa opção. E aí, assim, é importante a gente dizer que não existe uma fórmula certa e correta. Existe o que, neste momento, é ideal para você. E durante a sua caminhada na advocacia, você vai passar por várias fases da sua advocacia. Sua advocacia ela vai ficando mais densa,
mais segura, mais especializada. Quanto mais tempo de advocacia você tem, mais segurança você tem naquele nicho de mercado que você escolheu. Você vai aprender a como fazer, né, a sua captação de clientes de forma lista, pelo seu conhecimento, pela sua autoridade, pela sua técnica, pelos seus resultados. Então, enfim, o que a gente tem para falar para você é assim, ó, que depende da sua situação. Eu vou falar como quem já esteve associada durante 5 anos, advoguei em home office 1 ano, e eu estou em 2020 com o meu escritório. No momento de pandemia, eu abri meu escritório em janeiro. Então, imaginem, eu fiquei 5 anos associada. Foi o melhor período da minha vida. Por quê? Porque eu saí do lado de lá do balcão e comecei, então, a advogar de forma associada num escritório maravilhoso, onde realmente me davam autonomia e, ao mesmo tempo, pegavam na minha mão para me ensinar. Então foi muito bom porque eu participei de processos extremamente importantes, fiz audiências que eu jamais, talvez, um pouco tempo de advocacia, iria fazer com tamanha importância, e eu tive quem me instruísse, eu tive verdadeiros mentores. Então, para essa situação de experiência e prática, foi excelente. Mas em algum momento, a minha cartela de clientes começou a aumentar, e eu já não conseguia mais prestar serviço para o escritório como associada e para os meus clientes com a mesma excelência. E aí foi o momento de tomar uma opção. E eu tomei a opção no ano passado de advogar em home office. Então, 2019 foi o ano do home office na minha vida. Então, abriram coworks aqui na nossa cidade e eu comecei a advogar com hora marcada, pagando hora lá no cowork. E o cowork tem pacotes de serviços e horários. Tem salas maiores de reunião, salas menores, salas privativas. Enfim, então você pode verificar. Uma ideia também para o jovem advogado é ter na própria sala da UAB. Tem sedes da UAB que tem salas específicas para jovem advogados atender, né, na caixa de assistência da seccional, elabora tudo isso para que o jovem advogado possa atender. E aí foi maravilhoso também. Por quê? Porque eu equipei a minha casa, eu advogava no conforto da minha casa, a parte de fazer as peças, a parte de protocolar, o processo é eletrônico, né? Eu ia ao fórum, que é próximo da minha casa, para audiências, para essas coisas, e para atendimentos, eu agendava no cowork. Sempre com muita transparência para o seu cliente. O seu cliente precisa saber que você não estará disponível lá, naquele endereço, todas as horas. Que o seu meio de disponibilidade é e-mail, WhatsApp, telefone, e que lá é mediante horário marcado. E aí, como eu tinha esse custo, toda vez que eu saía de casa para ir atender um cliente, a consulta dava sempre certo para cobrar. Eu não tinha, né, receio nenhum de cobrar consulta. E eu percebi aquilo que colocaram num comentário aqui. Quando o advogado cobra consulta, ele passa a ser mais valorizado. Né? Então, lá quando eu era associada, as consultas eram para o escritório. Quem cobrava era a própria secretária, os próprios proprietários do escritório. Eu acabava não recebendo por consultas. E quando eu passei a advogar em home office e coworking, eu comecei a perceber isso. E aí foi uma mudança grande de chave nesse sentido. E agora, em 2020, eu entro para o meu escritório, né, próprio, com todos os custos, mas por quê? Porque 2019 foi tempo de plantio, de me preparar financeiramente para que eu pudesse manter um escritório próprio durante pelo menos 1 ano. Então, quem gosta de assistir lives aí, né, de grandes mentores financeiros, Thiago Nigro, Érico Rocha, vocês vão ver que eles vão trabalhar muito essa questão financeira de você ter, no mínimo, 12 meses de custo fixo mensal guardado para empreender, para que você tenha essa margem de segurança numa situação como essa. Certo, gente? Então, assim, ó, resumindo esse tópico. Por isso que eu vi várias pessoas aqui, tipo, tô no 2º semestre, qual área do direito? A gente vai chegar aí também. Mas olhem, se você, às vezes, o fato de não ter um escritório não vai te impedir de advogar. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Aí, gente. O fato, às vezes, de não conseguir desembolsar 4, 5, vou fazer uma sala super linda, maravilhosa, letras douradas. Gente, isso não vai impedir vocês de advogar. Vocês podem advogar em home office. Claro, vocês têm que manter ali uma questão profissional quando vai atender o seu cliente. Só que hoje, Covid-19 está mostrando para todo mundo que existem formas de atender o nosso cliente. A gente pode atender presencialmente? É ótimo tomar um cafezinho com o cliente, conhecer mais dele, é excelente. Mas e quando não dá? Quando não dá, a gente atende por alguma plataforma online e isso, você organizando lá na sua casa, você pode fazer isso. Você pode encontrar com o cliente num outro espaço, seja num cowork, seja numa sala, num escritório compartilhado. Você tem N possibilidades. O que a gente quer trazer hoje para vocês são possibilidades. A gente quer realmente ver muitos e muitos advogados por aí advogando felizes, mas mostrar que é possível fazer muito com pouco, é possível fazer um trabalho excepcional, um trabalho de qualidade
mesmo você não sendo de uma família tradicional e você não tendo todas as possibilidades favoráveis para você. Porque quando a gente fala com muito orgulho de toda essa vivência que hoje nós estamos aí acumulando anos de experiência, em algum momento nós também tivemos que começar e partimos aqui. O que será que eu faço agora? Qual decisão que eu tomo? E às vezes a gente não tem as perguntas para a gente responder. Então a gente quer tentar passar para vocês, é isso mesmo, olha. Primeira possibilidade, entendi, preciso verificar isso. Segunda situação, só vou advogar se eu tiver um escritório fixo? Não. Posso advogar na minha casa, eu posso ser associado, eu posso ir atender lá no cowork ou no escritório compartilhado. Então vão anotando essas dicas aí. Isso não desmerece em momento nenhum quem você é. Então não é porque você só vai ser um bom profissional ou só vai ter uma boa aparência de ser bom profissional se você tiver um escritório próprio. Isso é mentira. No mundo de hoje, em que o conteúdo é compartilhado, em que é democrático, né? Essas vias virtuais que a gente tem, a grande avenida do mundo hoje chama-se rede social, Instagram. Então, assim, é um momento em que tanto o jovem advogado quanto o advogado que já tem mais tempo, né, na profissão, eles estão de igual para igual. E você vai lidar com as armas que você tem. Então, perceba, depois de 5 anos eu vim para dentro da minha casa e foi maravilhoso, foi um momento de intenso aprendizado, porque foi um momento que eu precisava disso. Eu entrei no mestrado, eu não dava conta mais de prestar o serviço como eu prestava como associada, eu precisava manter só os meus clientes, a minha renda mínima, né? E eu precisava me dedicar para o mestrado, eu tinha disciplinas obrigatórias para cumprir, eu tinha congresso para participar, seminários, então assim, ó, tá tudo bem, não deixem os outros dizerem para você o que você é. Você é que sabe das suas condições e você sabe o que você está plantando. E você, às vezes, dá um passo para trás para dar 3 para frente. E não tem demérito nenhum em razão disso. Então, assim, às vezes, fala assim, professora, eu quero começar como associado, mas olha, estão me oferecendo pouco, só em porcentagem. Então, faça você uma contraproposta e ouse fazer, ouse mostrar o seu valor. Faça um combinado de 6 meses lá e mostre você o seu valor. Em 6 meses eles verão o seu valor e vão refazer a proposta e você vai ser um associado ganhando um pouco a mais. Então, é isso que a gente quer mostrar. Existem caminhos e existe mercado para quem é bom, para quem é ético, para quem é correto. Vamos, senão nós vamos conseguir terminar. Top 3, gente! Ei, olha, eu estou amando essa live participativa. Já vi que o pessoal do Direito News está aí também. Um abraço, gente, Marco, quem está aí também. Nossa. A gente tá lendo, mas aí assim, meu Deus, a gente vai começar o top 3 ainda, senhora. A gente fala muito. Top 3, anotem aí. Mandem chuva de coração. A live vai ficar gravada, se Deus abençoar, vai subir no GPT. Porque assim, gente, o algoritmo do Instagram ele tá mudando a todo momento. Agora ele criou salvar a live automaticamente no IGVT. Então, assim, só que IGTV, perdão. Só que não é sempre que isso acontece. Já aconteceu eu e da professora Cintia fazermos uma live e no final da live não abrir essa possibilidade. Então, nós vamos tentar ou deixar salva no IGTV ou deixar salva no ao vivo 24 horas lá do Stories. Vamos ver, torcer para dar tudo certo. Se ela ficar salva no IGTV, nós vamos baixar ela e postar no nosso canal do YouTube, Advogadas do Futuro, professora Cintia e professora Maiara. Aí a gente posta lá no YouTube, vocês vão ver quando vocês quiserem. Vamos lá, top 3, gente. Imagem pessoal, branding, branding pessoal. Branding é construção da sua marca pessoal. É você se posicionar. Você é uma marca. Você vende a todo instante quem você é. E as pessoas não conseguem dissociar na mente delas a Maiara mãe, da Maiara advogada, da Maiara professora, da Maiara dona de casa que vai lá no mercado comprar o açúcar quando termina o açúcar na minha casa. Percebam que a construção é uma imagem só. E aí, quando a gente fala disso com os nossos alunos, a gente fala assim, com muita dor no coração, às vezes, por quê? Às vezes a chave só vira quando cola grau e pega o canudo. E aí é o grande problema. Por quê? Porque toda aquela construção de imagem que você fez na sua juventude, na sua adolescência, durante a graduação, isso ninguém apaga mais. Tá na rede, tá no mundo. Então é aquela situação assim, olhe para você hoje. Olhe para suas redes sociais, olha para sua postura enquanto acadêmico lá na faculdade, sua postura com professores, sua postura com os colegas de trabalho, olhe sua postura como estagiário lá do fórum, lá da defensoria onde você estagia. Perceba a imagem que você está construindo. E a gente fala isso durante a graduação, isso é muito sério, gente. Sabe? Então, assim, ó, aquela postura, né? Eu não estou falando de ninguém, estou, assim, conjecturando. Aquela postura de um acadêmico festeiro, que bebe todo final de semana, tira foto sem camisa, enfim, tá na festa. E posta. Faz aqueles TikToks rebolando. Você entende? Você entende? Você tá construindo a sua imagem. Se você e seu cliente estiverem no mesmo ambiente festivo e der algum problema, será que ele te contrata?
Ou será que ele te liga na segunda-feira de manhã para ir para o seu escritório? Você está construindo a imagem de sobriedade, né, de tecnicidade, de confiança, de segurança para o seu cliente? Então, quando a gente fala em branding, gente, a gente fala muito voltado aos nossos alunos, assim, a gente fala todo semestre isso lá na graduação, porque é muito sério. Às vezes, os nossos queridos alunos colhem consequências daquilo que eles fizeram lá no segundo, terceiro ano da graduação. Uhum. E aí eles não conseguem ser valorizados dentro do seio familiar, porque não plantaram essa imagem. Sabe? A coisa mais legal é quando a gente encontra uma mãe e fala, eu não sei o que aconteceu, mas ele começou a fazer direito, ele mudou completamente. Agora ele só quer se vestir diferente, agora ele fala diferente, agora parece que ele tá mais sério, mais inteligente. Perfeito! Esse camarada entendeu que ele está construindo a sua imagem. Ele entendeu que numa roda de conversa de família, quando alguém estiver falando de algum problema, você não vai simplesmente sair da roda de conversa ou falar assim, isso aí é coisa para advogado resolver. Não, isso aí é para você ficar atento, sentar a bunda na cadeira, estudar e da próxima vez que esse assunto estiver na roda de família, com seu tio, com a sua tia, com a sua mãe, com o seu pai, você ter um comentário. Pode não ser a melhor estratégia, porque ainda você não sabe tudo, mas você tem um conhecimento a exaurar. E aí percebam que ele fala assim, nossa, ele nem terminou de formar ainda, mas olha, gostei do que ele falou, ele leu alguma matéria em algum lugar. Você não precisa falar de você, do conhecimento que você tem. Olha, eu li tal coisa, eu vi tal coisa, meu professor me ensinou isso, tia, eu perguntei pro meu professor, ele disse isso. Entende o que eu quero dizer? Você constrói a sua autoridade. Você mostra que você está estudando, você está se interessando, você está formando a sua capacidade técnica e tenho certeza que isso vai ecoar. Sabe o boca a boca? Olha que orgulho daquele meu sobrinho. Gente, fui lá conversar com ele. Vou te falar, o menino tá dando bom, entrou na linha. É isso, é a construção da sua imagem. O que a gente queria deixar aqui para vocês, a gente sabe que isso pode ser até um tema que beira a polêmica. Pessoal, o que eu acho que é importante nessa questão de brand, de imagem pessoal? Quando a gente escolhe... Deixa eu sair daqui para os comentários, sair um pouco aqui do meu rosto. Quando a gente... vai ruim, né? Não, pode deixar. Quando a gente escolhe fazer direito, a gente escolhe ser advogado e advogada, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de uma profissão formal. Ok? Todo mundo tá junto? Uma profissão formal, uma profissão clássica, uma profissão histórica, uma profissão cheia de dogmas, cheia de simbologia. Essa é a nossa profissão. Mas o direito está mudando, revolução, direito 4.0, 5.0, tecnologia, inteligência artificial. Sim, pessoal, mas a imagem ainda do advogado, daquele profissional, é importante a gente ter em mente o que o cliente quer. E aí, mas eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que ser uma pessoa que eu não sou. Não, não é isso que nós estamos falando. A gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de bom senso. Será que tudo que eu penso, será que todos os lugares que eu vou, é conveniente eu postar na minha rede social? Será que aquele dia que eu tô... não sei, não acordei bem, não gosto do fulano da A, do da B. E aí eu vou lá e vou postar tudo na minha rede social? Eu não posso. Quando uma pessoa leiga também pode? Não deveria, porque muitas vezes a gente comete vários ilícitos ali na internet, não deveria. A gente realmente precisa se policiar. Mas nós que somos do direito, que estamos ali, ou durante a graduação, ou depois, a gente precisa tomar um cuidado. E qual que é esse cuidado? O que você faz tem uma consequência. E se você assume essa consequência, você é responsável por isso, tranquilo. Tranquilo, não estou dizendo que não pode pintar o cabelo de rosa, que não pode ter piercing, que não pode... Não é nada disso. A gente está dizendo da imagem do profissional como um todo. A gente tem movimentos, por exemplo, advogados sem gravatas, que é quando você vai num evento, vê todos aqueles advogados de terno azul, é o que é mais disruptivo, é um ambiente mais leve, trazendo um pouco mais de modernidade para esse nosso ambiente que é tão formal. Mas a gente precisa falar para vocês que, principalmente nessa era em que a internet se tornou a maior rua do mundo, a gente precisa cuidar com o que a gente posta, com o que a gente fala. É uma linha muito porque é todo momento assim, a gente está construindo a nossa imagem, um comentário, uma imagem, aquilo que você fala, aquilo que você expõe. Então, assim, é um cuidado na verdade. E outra, qual é o profissional que você quer contratar? Se faça essa pergunta. Da forma com que você está, da forma com que você está fazendo, você contrataria o seu serviço? Não importa que você está no primeiro semestre. Não importa. Faça essa pergunta para você. Se você ficar com dúvida, ou se a resposta for não, isso é um sinal de alerta.
Não é para você mudar a sua personalidade, mas significa que você vai precisar aí adequar e encontrar aquele ponto de equilíbrio, porque a gente precisa ter o ponto de equilíbrio. Mas eu posso sair no final de semana e dançar? Pode, gente. A vida é para ser vivida. Você pode se divertir de N maneiras. Mas será que tudo que eu faço eu preciso postar na internet? Fica uma pergunta. Então, realmente, fica a nossa sugestão e aquilo que a gente vê que pesa muito. A gente até fez, um outro dia, uma live muito especial sobre o dress code na advocacia com uma personal, lifestyle, coach e tudo mais, que cuida dessa parte de imagem, de oratória também. E foi muito interessante porque várias das pessoas que entraram acharam que a gente ia falar sobre roupa. Não, pessoal, roupa é um dos critérios que formam o brand. O brand, ele é muito mais do que isso. É o seu tom de voz, é o seu conhecimento, é onde você vai, é o que você faz. É isso que vai construir ao longo dos anos a imagem do profissional que você é. E isso não se constrói do dia para a noite. Formei, sou advogada e advogada. Isso é uma construção gradativa. Então, a gente precisa ter clareza disso. Eu acho que a live de hoje é para ter clareza. A gente saber coisas que influenciam e pode impactar diretamente aí no sucesso da nossa advocacia. É isso aí. Vamos lá, gente. Top 4, que eu tô com medo desse tempo. Vamos lá. Top 4. Depois a gente vai repetir, tá? Porque perguntaram, já perguntaram 1000 vezes. Vamos lá. Gente, top 4. Sua família, seus amigos, seus vizinhos sabem que você advoga? Seja conhecido. Então, o que a gente quer dizer com isso? Entra muito com o primeiro. Assim, na maioria das vezes, vocês podem perguntar para 90% dos advogados, os primeiros clientes da sua cartela de clientes são pessoas do seu vínculo, ou de amizade, ou familiar. Por quê? É muito mais difícil ser o João, que mora lá no outro bairro, do outro lado da cidade, que nunca me viu me contratar, do que alguém do meu círculo de amizade, ou que me indicou para o outro conhecido do seu círculo de amizade, ou do meu círculo de amizade direto, familiar, vizinho. E aí é importante assim, ó, tem problema eu advogar para quem é da minha família? Depende. Uma coisa é você fazer o divórcio do seu pai e da sua mãe, que não é recomendado. Por quê? Porque você vai estar emocionalmente envolvido, que você, inevitavelmente, se não for consensual, em algum momento pode até ter que tomar partido, isso não é legal. Mas, há algum problema eu advogar em algum outro problema de alguém da minha família? Não há. Desde que você se porte como um profissional, saiba separar as coisas e faça contrato de honorários. Então, a grande bola do jogo é o quê? É mostrar o seu profissionalismo. É óbvio que às vezes você não vai cobrar consulta de alguém da sua família, mas você vai estabelecer contrato, você vai cobrar lá para quê? Para que não haja depois desgaste na relação familiar. E faça o melhor serviço da sua vida. Porque se ele sair satisfeito, meu amigo, você pode ter certeza que o orgulho do coração vai se encher e ele vai falar de boca cheia de você para um monte de gente. Vamos pro próximo, professora Cíntia? Esse eu vou deixar com você. Vamos lá. Top 5. Olha, eu nem vou poder falar do 4 agora. Vamos pro 5, então. Lá. Poxa top 5, vida. Anotem aí. Top 5. Criar oportunidades. Pessoal, esse é um tema, assim, um tópico extremamente importante. Criar oportunidades. Tá, mas como eu vou criar oportunidades? Se você já é advogado, como você pode criar oportunidades? Participando da sua entidade de classe, que é a OAB. A OAB, ela tem diversas comissões sobre N temas que você pode tanto ir para aquilo que você já possui uma expertise, porque você estudou na faculdade, você tem afinidade com o tema, ou porque você quer trabalhar naquele nicho de mercado e você também, através daquela comissão, você vai aprender. A gente também tem associações, como a Associação dos Advogados Trabalhistas, a gente faz parte de uma associação também, que é a Lotox, que é a Associação dos Advogados Humanitários, Empreendedores, Inovadores. Então, você pode, além daquilo que você já tem, criar outras oportunidades nesses ambientes. E quando a gente fala de oportunidades, é muito importante a gente frequentar eventos e a gente conhecer pessoas. Por quê? A gente tem aquela imagem do advogado, muitas vezes, daquele perfil totalmente tradicional, sério, mas a gente precisa ser acessível. Quando a gente é acessível, a gente consegue desenvolver uma conversa com uma pessoa, criar conexão, fazer um rapport. Nisso também pode criar uma oportunidade. Pessoal, quando vocês escrevem sobre determinado tema, que vocês possuem algum conhecimento, porque não vale copiar do coleguinha, não vale também falar algo que a gente não sabe. Mas eu nunca atuei, eu não fiz o processo, mas você pode estudar.
tem vídeos no YouTube falando sobre o assunto, tem lives maravilhosas que às vezes vai destrinchar o assunto do 0 ao 100. Então hoje, a gente às vezes não faz alguma coisa por algum bloqueio, por alguma coisa que aconteceu, mas a oportunidade, ela está ali. E às vezes ninguém vai vir bater na nossa porta e vai falar assim, olha, preciso de você. Você precisa criar a oportunidade para as pessoas saberem que elas vão precisar de você algum dia, ao ponto de que as pessoas próximas a você, quando pensarem em um advogado, não vão pensar em outra pessoa, vão lembrar do seu nome. Você está no segundo semestre e fala assim, poxa, deixa eu lá perguntar para Amanda, para o João, para Maria, se ele já viu isso na faculdade, porque ele é tão empenhado, ele, nossa, tá tão assim lá nessa faculdade de Direito, vai que ele possa me ajudar. E nisso, às vezes, o estudante, olha, meu professor é maravilhoso, vou falar com ele. Gente, nós temos que aprender a criar oportunidades. Isso é algo que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. As oportunidades não vão, na sua grande maioria, aparecer prontas. Então, às vezes, a gente tem que enxergar a oportunidade onde não tem. Covid-19 está aí mais uma vez mostrando quantas pessoas estão tendo como a única possibilidade ser criativas e criar oportunidades onde não existe. Porque as pessoas não estão trabalhando como estavam, não estão consumindo ou vendendo da forma em que estavam e a gente precisou se readaptar, a gente precisou mudar algumas coisas. Com isso, oportunidades que não existiam até então estão sendo criadas. Então, comecem a olhar situações, o que eu posso fazer de diferente? E claro, gente, respeitando o que é ético, o que é correto. A gente gosta, a gente brinca, fala assim que de tradicional, o que nós guardamos é a ética. O resto, vocês podem inovar, podem ser criativos, disruptivos, mas a gente tem também que fazer as coisas pautadas na ética. Se alguém não, você vai chegar lá e já vai começar a abordar a pessoa com determinado tema? Não. Então, vai num evento, conversa com alguém, sentiu que tem conexão? Aí talvez seja a oportunidade de você falar sobre você, o que você faz, e da pessoa também sentir, falar, poxa, olha, me dá seu cartão, me passa seu cartão digital, seu WhatsApp, seu QR Code, porque quando eu precisar, poxa vida, precisava mesmo conversar com alguém sobre isso. Então, realmente é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E essa parte é o momento mais importante, é para isso que a gente leva cartão na carteira. É para esse tipo de momento, quando eu crio oportunidade, crio conexão e faço essa troca aí, que pode me render boas parcerias, podem me render, né, boas amizades, bons networks. Top 6, gente, anotem aí. Top 6, network. Frequente eventos que não são da sua área. Então é o seguinte, como que os clientes vão aparecer para você? Se a gente precisa cuidar da nossa publicidade, porque nós não somos uma profissão mercantil e não podemos captar clientes de forma ilícita. Como os clientes chegarão até mim? Você precisa se relacionar. Aquela advocacia da esperança que fica esperando o cliente aparecer não funciona mais. Então, como que o cliente se relaciona, o advogado se relaciona? Indo em eventos de dentro da classe para fazer boas parcerias e networks, mas para clientes você tem que ir em eventos fora da classe. Então, é realmente pensar fora da caixa. Por exemplo, se eu advogo no ramo do agronegócio, que evento que eu vou ir? Feira do agronegócio, né? Feira da pecuária, da agricultura, feira do milho, feira de não sei das quantas. Por quê? É uma excelente oportunidade onde estão os meus pretensos clientes estão ali. Eu vou aprender sobre o nicho de mercado que eu quero atuar. Cada vez mais o profissional ele tem que ser especializado em entender o modelo de negócio do cliente. Então eu preciso frequentar eventos que não são da minha área para entender como o meu cliente pensa, para entender qual é a necessidade, qual é a dor do meu cliente. Como é que eu vou saber no que eu preciso melhorar para prestar serviço para aquela área se eu não sei qual é a dor? Eu só vou saber qual é a dor se eu pensar como o meu cliente pensa, no ramo que ele pensa. Então assim, ó, frequentar eventos que não são da área não é eu pegar na mão do meu amiguinho, por exemplo, eu e a Cíntia, que somos amigas também, pegar na mão dela, sentar do lado dela e ficar o evento inteiro conversando com ela. Não é assim que eu faço network. Eu vou para o evento para me relacionar com pessoas que eu não conheço. Então, uma dica é, eu preciso pelo menos conversar com 5 pessoas nesse evento que eu nunca vi na vida. Como que eu vou começar? Não sei, não vai ter coffee break? Então você vai pegar lá o café, fala do tempo, fala do clima, serve um café, conversa, pergunta se é daqui, se não é, o que trabalha. Começa a criar rapport, conexão, empatia. E quando você perceber, ele vai dar a deixa para você. O que você faz? Aí é a hora de você estar com o seu pitch, com a sua apresentação pessoal decorada na ponta da língua. Ah, eu sou advogada, especialista em tal área, trabalho assim, trabalho assado para serviço, consultoria, diligência. O que você faz?
Não interessa o que você faz, você tem que estar com tudo organizado na sua fala. Então, top 6, vá em eventos que não são da sua área, para que você traga conceitos de outras áreas para o seu escritório, de marketing, de gestão, de RH, mas também visando a captação lícita de clientes. Como que eu faço isso? Me posicionando, me apresentando, mostrando meu conteúdo, minha técnica. A hora que derem uma deixa, é o momento de eu falar de tudo que eu sei, de tudo que eu estudei, de tudo que eu estou me preparando. Top 7, professora Cíntia, vamos lá. Diligência e correspondência. Pessoal, outra dica 7 para iniciar na advocacia. Diligência e correspondência. E aqui tem um adendo, ainda durante a faculdade. A gente já comentou com vocês que um dos grandes pilares aí que acabam esbarrando jovens advogados e não insistir, não dar sequência na profissão, é porque não adquiriram experiência e não se sentem prontos para esse momento. E às vezes você não tem oportunidade realmente de fazer um estágio ou se dedicar exclusivamente à faculdade. As diligências e as correspondências podem ser uma excelente Abaixa um pouco sorte. o volume e eu coloco o fone. Tá dando um pouco de eco. Tem hora que você fala que dá um pouquinho de eco. Deixa eu abaixar aqui um pouco, pessoal. Tá com fone? Tô, mas ele não tinha dado certo, por isso que eu tirei. Mas qualquer coisa eu tenho que colocar. Tá. Pessoal, então só voltando aqui. Se tiver com alguma coisa, vocês me avisam, eu tento arrumar, tá? Tá. Então, a questão da diligência e da correspondência. Isso é uma excelente forma do estudante, do jovem advogado, dele ganhar experiência e dele também ser remunerado por isso. Mas eu só posso fazer diligência se eu já for advogado. Não. Vários serviços de correspondência e de diligência podem ser feitos por quem ainda está na graduação, na esfera administrativa. Por exemplo, gente, preposto. O que é a figura do preposto quando ele representa alguém numa audiência? Ele precisa ser advogado? Não. E será que eu ir numa audiência como preposto, será que isso de alguma forma vai agregar na minha vida prática? Muito. A gente fala para os nossos alunos que quanto mais eles frequentarem o ambiente que eles pretendem trabalhar, melhor vai ser o trânsito, melhor vai ser o conhecimento que eles têm. Imaginem vocês quando vocês foram em um lugar que hoje vocês vão com muita frequência pela primeira vez. Quando a gente vai, a gente às vezes chega sem saber muito com quem fala, por onde vai. A partir do momento que a gente começa a ir com frequência naquele local, a gente sente que é a nossa casa. E o fórum é a casa do advogado. A Câmara de Mediação é a casa do advogado. Então, a gente precisa se sentir confortável nesses ambientes. Então, se você tem a oportunidade de ir lá fazer uma diligência, atuar como preposto, ou ir num departamento administrativo, num órgão de uma prefeitura, você pode, gente, vocês podem agregar muita experiência e muito conhecimento. E isso vocês podem utilizar depois. Imaginem vocês que trabalharam não sei quanto tempo, fizeram diligência 3 anos para uma empresa X que só atuava no cartório. E você pega isso e traz para dentro da sua advocacia. Porque o que é o pulo do gato e o caminho das pedras não é a gente saber só a teoria, é a gente saber a prática. É isso que faz toda a diferença. Às vezes, eu li os melhores livros, eu tenho todo o conteúdo internalizado dentro da minha mente, mas eu nunca pude exercitar isso na prática. E a gente precisa validar. E a gente valida fazendo, indo fazendo audiência, ver onde a gente tem que melhorar, indo no fórum tirar cópia, ver qual é a melhor forma de conversar com o servidor e ser bem atendido. É um trânsito ali que a gente realmente vai pegando essa fluência e quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica. Não tem um caminho pronto, porque às vezes algumas coisas a gente vai fazer, não vai dar certo e a gente vai mudando. E a gente tem essa possibilidade enquanto seres humanos que estamos aí no caminho realmente de ir cada dia tentando melhorar um pouquinho mais. Eu vou tentar colocar o fone melhor. Antes do estágio, eu adorava assistir audiências, ou seja, ver na prática como funciona. É exatamente isso. E às vezes você tá ali naquele ambiente e um advogado precisa de um preposto, ou precisa de uma diligência, no cartório, no fórum, na prefeitura. Tem muitas diligências que não precisa ser advogado para fazer. Tirar uma certidão, pegar a segunda via de alguma coisa, né? Solicitar uma cópia de uma escritura, de uma matrícula, protocolar um procedimento administrativo. Existem vários atos. Então, essa parte de diligência e correspondência te traz a prática e pode te trazer algum retorno financeiro, ainda que pequeno, durante a graduação. Top 8, gente, anotem aí. Top 8. Nicho de mercado.
Seja especialista e comece a se posicionar. Então, vocês devem ter visto várias lives, vários professores que estão aí no mercado e têm visto o quanto o nosso mercado está cheio de profissionais. Isso não significa que não vai ter espaço para você. A gente sempre fala que há espaço para todos quantos são bons tecnicamente e éticos pessoalmente. Bons tecnicamente e éticos pessoalmente. Então, eu preciso aliar conhecimento técnico com a ética profissional. E para isso, gente, não dá mais para aquele advogado ser generalista. Não significa que no início de carreira você não vai ter que, às vezes, fazer parceria com outros advogados ou não vai ter que pegar mais de uma área. Mas você precisa começar a trabalhar a sua advocacia desde a graduação com aquela disciplina que você tem mais aptidão, mais preferência e ir nichando o seu negócio. Quanto mais especialista, posicionado e nichado você estiver, mais chance do cliente chegar mais rápido até você. O cliente que não sabe em que área você advoga, dificilmente vai pensar em você rapidamente. Aquele que sabe assim, não, fulano é especialista em trabalho. Qualquer coisa trabalhista eu vou nele. Então ele vai lembrar de você no primeiro momento. Ele não vai titubear entre um ou outro advogado, porque ele vai saber que você é referência naquele assunto. Então você pode começar a ter esse posicionamento já desde a graduação, com o seu TCC, com os artigos que você produzir, com as disciplinas que você for fazer. Professora, mas aí é o seguinte, a minha cidade é pequena. E aí vem muitos clientes de outras áreas. Então, o que você vai fazer? Não é que você não vai atender. Você vai ter um excelente atendimento. Você vai fazer o atendimento melhor da sua vida. Mas você vai ser ético e vai falar, olha, nessa área eu não advogo. Mas eu tenho um advogado meu que é especialista nessa área. Eu tenho parceria com ele e eu vou te encaminhar para ele. E você vai sentir, querido cliente, que você vai ser atendido tão bem por ele como é por mim. E aí você já vai ter uma parceria com esse advogado da outra área. É o ganha-ganha. Eu ganho um pouco menos, mas eu tenho a garantia que o serviço vai ser prestado com excelência, o cliente vai sair satisfeito, meu colega ganha, eu ganho. Naquilo que ele não é especialista, ele vai me indicar, eu ganho e ele ganha. É o ganha-ganha para todo mundo. Top 9, gente, eu tô com medo, falta 8 minutos, vamos lá. Top 9. Advocacia extrajudicial. Várias portas e alternativas. Agora? Estamos te ouvindo, aham. Ah, que bom, deu certo o fone. Eu acho que não precisa colocar o fone bem próximo da boca para não dar eco. Isso. Fala agora para ver. Então tá deu ótimo, certo agora. Perfeito, agora ficou bem limpo. Top 9. Advocacia extrajudicial. Várias portas e alternativas para o cliente. Manda lá, prof. Pessoal, essa advocacia é uma advocacia que nós temos uma verdadeira paixão e admiração. Por quê? Nós somos mediadoras judiciais. Em 2015, nós fizemos um curso de mediação pelo Tribunal de Justiça que nos possibilitou também ampliar o leque dentro da nossa advocacia. Então, dentro dessa advocacia extrajudicial, a gente pode ser conciliador, mediador, a gente pode ser árbitro, mas a gente também pode ter uma atuação extrajudicial, que é uma atuação com esferas em cartórios, em órgãos administrativos. E é interessante a gente verificar que quando uma pessoa precisa passar, às vezes, por um trâmite de cartório, uma escritura ou determinado documento, elas precisam de uma assessoria. E olha só, quando um cliente ele pode vir a comprar ou vender algo, se ele não for diligente o suficiente, o quanto que isso vai impactar depois no negócio dele. Por, às vezes, não ter tirado uma certidão, não ter feito algo que poderia evitar problemas. Você é essa pessoa para resolver os problemas. Então, a advocacia extrajudicial, ela é um excelente começo. E como que você pode potencializar isso? Se desde a faculdade, quanto antes, você começar a fazer essas coisas. Ir no cartório, ver como que é a atuação em órgão, fazer essa questão já de cursos de mediação extrajudicial, curso de mediação judicial, isso agrega. No nosso caso, a gente atua no Sejusc, então nós somos impedidas de advogar no Sejusc. Mas eu posso, por exemplo, utilizar as ferramentas da mediação dentro do meu escritório. E depois que nós começamos a fazer isso, gente, é incrível. Quando a gente fala de rapport, a gente fala de negociação, a gente fala dessa gama que realmente tem dentro da advocacia, em que não é só o litigar, não é só protocolar um processo, a gente realmente consegue, assim, ver um mar de oportunidades dentro da advocacia. Então, é realmente algo, assim, para vocês investirem, para vocês pensarem. A gente sabe que por muitas formações não terem ensinado isso,
Quando, né, o CPC veio e trouxe lá a questão da mediação, da conciliação numa outra abordagem diferente da Lei 9.099 de 95, a conciliação e a mediação do CPC e da lei lá do CNJ, né, ela é diferente da Resolução 125, ela é diferente da audiência de conciliação do juizado. Quando você consegue entender como que funciona esse procedimento e você traz isso para perto de vocês, gente, é sucesso. É sucesso porque vocês vão conseguir agregar na vida do cliente. E hoje a gente sai de uma fase em que nós fazíamos para o cliente. O cliente chega aqui e tem uma resposta pronta. Hoje a gente faz com o cliente. A gente entende o negócio do cliente, a gente quer ver o sucesso do cliente, porque se o negócio do cliente está de pé, consequentemente, nós estamos junto com ele. É realmente uma mudança de perspectiva geral na advocacia. E conhecer essas multiportas, não pensar só no judiciário, pode ser um excelente passo para a sua advocacia. Especializar, por exemplo, na advocacia extrajudicial de cartório, se especializar em processo administrativo, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria, né, de Esporte, Lazer, SEMA, IBAMA, tem tantos procedimentos administrativos em todos esses órgãos, se especializar nisso também é um nicho de mercado que pode ser muito promissor. Vamos lá, top 10, gente, a gente tem 4 minutos, vamos lá. Top 10, a advocacia da ativa. E isso é muito gostoso falar disso, porque tanto eu quanto a professora Cíntia fizemos isso no início das nossas advocacias. E a gente fala com muito carinho, porque por muito tempo, gente, é a minha prima que tá ali, tá? Eu sei que vocês já comentaram, eu escrevi que também a família tá toda lá na área, todos acompanhando a live por um celular só para não dar eco aqui, tá muito legal. E eles estão me aguardando pra gente curtir depois juntos. Minha família de outra cidade veio aqui hoje. Vamos lá. A advocacia da ativa, a gente fala com muito carinho, por quê? Porque nós fizemos o início da nossa advocacia. E a gente sabe o quanto isso agrega conhecimento, experiência, o quanto você, profissional advogado, consegue desenvolver habilidades de atendimento, de comportamento, de lidar com tensões, emoções, que às vezes você demoraria anos para chegar nessa fase processual no seu escritório, e você consegue adiantar isso com a advocacia da ativa, essa experiência toda. Porque às vezes você é nomeado pelo juiz para advogar na fase recursal, você é nomeado para contestar, você é nomeado às vezes para ir numa audiência. Então, assim, sobre a advocacia da ativa, primeiro de tudo, é conhecer na sua cidade, na sua comarca, conhecer as possibilidades de advocacia da ativa que você tem aí. Você pode advogar de forma ativa na Justiça do Trabalho, que não é muito comum, né? Porque nós temos aí uma grande parcela aí da termação judicial trabalhista, que não necessita de advogado, mas você pode. Você pode advogar como advogado dativo na Justiça Estadual, tanto nas varas comuns como no juizado especial, né, em que a parte faz a afirmação, mas a partir do momento da contestação, isso já passa a ser obrigatório a presença do advogado. E para o autor, a partir da fase recursal. Então, você precisa ter aquela capacidade técnica, o juiz pode te nomear para você advogar para a parte. E na seara federal, né, na Justiça Federal, na Justiça Federal, como dativo, também na parte de afirmações e depois disso na sequência do processo. Sobre remuneração. As remunerações são diferentes no âmbito estadual e no âmbito federal. No âmbito federal, normalmente paga por ato, por nomeação. Lá no âmbito estadual, normalmente só no final, né? E isso tem uma tabela de pagamentos em URV, de advocacia da ativa, mas vale a pena. E eu falo que vale a pena porque vale mesmo. Você consegue fazer aquele giro do seu escritório com as advocacias dativas. Até hoje, faz mais de 4 anos que eu não faço dativo mais, às vezes cai alguns honorários lá e falam, olha, que legal. Então, vale a pena pela experiência. E vale a pena pelo valor financeiro também. É uma grande porta de relacionamentos com clientes, com juiz, com servidor. Isso é muito legal. Gente, falta 1 minuto para cair. A professora Cíntia tem que sair para poder encerrar. Vamos só finalizar aqui, deixar o nosso arroba Advogadas do Futuro. Se vocês gostaram desse conteúdo, segue a gente. A gente sempre está aqui no Amo Direito também. Vamos trazer mais conteúdos. E em breve vai ter uma surpresa para vocês sobre essas dicas que nós passamos. A gente queria ter aprofundado mais, mas em razão do tempo não deu. Gente, olha, um beijo para vocês. Gratidão. Foi sensacional a participação de vocês. Mas a gente encontra vocês lá e aqui também, tá bom? Sigam o nosso perfil, a gente vai postar novidade, vai ter um negócio especial sobre isso da advocacia que a gente vai lançar em breve, lá no @Advogados do Futuro. Gente, beijo, obrigado pelo carinho, foi maravilhoso estar com vocês.